Olá pessoal, eu sou o professor André Valente e serei seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias na disciplina de língua portuguesa. E dando continuidade à aula de atos de fala, quando falar é fazer, nesta aula abordaremos cada um dos tipos de atos de fala. O assertivo, o diretivo, o compromissivo, os expressivos e os declarativos. Vamos lá? Quando a gente fala de atos de fala, nós estamos falando de uma teoria da área da linguística que foi desenvolvida na década de 1960 pelos filósofos da Escola Analítica de Oxford, o filósofo John Langshaw Austin e John Searle. E basicamente ela se resume na ideia de que todo dizer é um fazer, ou seja, todas as vezes que nós nos expressamos verbalmente, isso não é só uma comunicação de uma informação, é um ato, é uma ação que interfere diretamente no meio ao qual nós estamos inseridos. Na teoria dos atos de fala, nós dividimos os enunciados em dois tipos: os enunciados constativos e os enunciados performativos. Os enunciados constativos, eles se referem ao ato de descrever ou relatar um estado de coisas, ou seja, dizer se uma coisa é ou não é, e eles podem ser verdadeiros ou falsos de acordo com o referencial. Então, por exemplo, a Terra gira em torno do Sol. Esse enunciado, ele pode ser verdadeiro ou falso, então ele não depende de opinião. Os enunciados constativos são aqueles que não são dependentes da nossa subjetividade, do nosso entendimento, mas sim de uma constatação da realidade. Daí o nome de enunciados constativos. Já os enunciados performativos são aqueles que realizam uma ação. Ao falar, eles causam diretamente uma mudança na realidade. Enunciados como: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a figura que você tem representada aí, ela mostra um ato enunciativo performativo, que é a criação do mundo. Segundo a narrativa bíblica, a criação do mundo se deu por um enunciado performativo. Lembra que lá no livro de Gênesis diz: e Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Então isso mostra que quem escreveu essas palavras no livro ali tinha essa noção de que a palavra ela tinha essa força, essa capacidade de mudar, de transformar a realidade na qual nós vivemos. E aí nós podemos falar em diferentes tipos de atos de fala a partir dessa divisão aí de atos constativos e atos performativos. Nós temos os atos assertivos. O que são atos assertivos? São aqueles que expressam conteúdos objetivos e concretos. Então, os conteúdos eles podem ser falsos ou verdadeiros, justamente porque são conteúdos concretos. Um exemplo é essa famosa pintura do pintor René Magritte, que se chama A Traição das Imagens, em que ele desenha ali uma figura, e embaixo dessa figura ele escreve em francês, e nós traduzindo para o português conseguimos ler que está escrito assim: isto não é um cachimbo. Mas olha que curioso, quando nós olhamos para essa imagem, nós vemos um cachimbo. Então, mas o René Magritte está querendo dizer o seguinte, que essa imagem que nós estamos vendo não é o cachimbo, ela é uma representação do cachimbo. Então, quando ele diz isso não é um cachimbo, essa é uma constatação verdadeira.
porque ele está realmente mostrando para a gente que aquilo é uma imagem e não é o objeto cachimbo, mas sim uma representação. Tá? Outros exemplos de tipos de ato de fala assertivo são frases como: sua fala é equivocada, porque nessa obra consta que. Tá? Então, essa fala é bastante assertiva porque você não só diz para o outro que a fala dele está errada, está equivocada, mas você justifica por quê. Então, por exemplo, o ato de fala assertivo é super importante para as argumentações dissertativas, quando você tem que escrever aquela argumentação e você tem que explicar o seu ponto de vista a partir de argumentos. Tá? Foi combinado que você entregaria tudo hoje. Tá vendo? Essa frase, ela é assertiva, porque ela diz exatamente o que é a realidade. Olha, foi combinado. Então, é claro que a pessoa, quando fala isso, ela também tem que estar segura de que ela está dando uma informação que pode ser constatada, porque senão ela pode ser acusada de dizer, olha, não, na verdade, não foi isso que foi combinado. Então, daí nós dizermos que essa é uma informação que pode ser verdadeira ou falsa. Tá? Na frase, José de Alencar era um conservador. Aqui nós precisamos tomar cuidado, né? Por que nós precisamos dominar certos conceitos? Para entender que ao dizer essa frase, por exemplo, José de Alencar era um conservador, isso não é uma acusação, isso não é um problema, isso não é uma ofensa, não é um xingamento. É a constatação da postura que esse escritor tinha, da maneira como ele olhava para as coisas da realidade e como ele retratava isso em suas obras. Além de ser a constatação do partido político ao qual ele estava ligado, quando nós estudamos a história da época, nós vemos que existia de fato o Partido Conservador e José de Alencar era membro desse partido. Então, sim, José de Alencar era um conservador. Percebe que é muito diferente de fazer uma acusação, o ato de fala assertivo é você constatar uma informação sobre algo. O tipo de ato de fala diretivo, como que é? É aquele que indica maneiras de se agir, ou seja, é aquele que direciona. Daí o nome e daí a representação dele nas placas de trânsito. Mesmo que seja por uma linguagem não verbal, as placas de trânsito e outras sinalizações têm essa função de indicar maneiras de se agir. Siga em frente, vire à direita, vire à esquerda, não ultrapasse, pare, reduza a velocidade. Então, elas têm essa função de direcionar. Então, frases como o que você disse, porque ela pode ser considerada aí um ato de fala diretivo, porque ela solicita uma resposta. Então eu faço com que o outro tenha que me dar uma resposta. Por favor, repita o que disse. Uma outra forma de dizer a mesma coisa, de solicitar uma ação do outro. Eu gostaria que você desocupasse este lugar, por favor. Então aqui eu estou comunicando ao outro o que eu quero que ele faça. Peço que não insista. Então eu estou aqui fazendo com que o outro tenha uma atitude de acordo com o meu interesse. Então esse é o tipo de ato de fala diretivo. O tipo de ato de fala compromissivo é aquele que expressa um compromisso em fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, vamos lá, olha só. Ele pode expressar uma promessa, eu vou lhe entregar esse relatório ainda hoje sem falta. Então, veja, é uma promessa, ou uma ameaça. Uma hora eu não vou mais aceitar certas coisas. A diferença entre uma promessa e uma ameaça, ela está muito mais no tom, ela está muito mais no contexto do que na frase em si. Então, o tom ameaçador é que vai fazer com que aquela frase seja caracterizada como uma ameaça. De qualquer maneira, o tipo de ato de fala compromissivo é esse, que expressa o compromisso do enunciador em agir conforme o conteúdo da frase. O tipo de fala expressivo é aquele que expressa sentimentos.
emoções. É usado em pedidos de desculpa, em congratulações, em condolências, ou seja, todas as vezes em que nós queremos expressar os nossos sentimentos para alguém, utilizando para isso a linguagem verbal ou a linguagem corporal, como nós podemos ver aí nessa famosa imagem do gatinho do desenho, né? Então, frases como: eu peço que me desculpe por ter te feito se sentir mal. Reparem, é parecido com o diretivo, em que eu estou tentando direcionar o outro, mas aqui tem um sentimento, que é o pedido de desculpas. Tá? Então, essa é a diferença aí. Tá? Parabéns pela formatura, que você tenha muito sucesso. Então, eu estou desejando sucesso. Então, é expressivo. Eu sinto muito pela sua perda, que as boas lembranças possam te consolar. Então aqui é a condolência, quando eu expresso minha solidariedade por alguém que perdeu um ente querido. Tá? Que todas as pessoas que me acompanhem possam se sentir homenageadas com este prêmio que recebo. Então aqui eu estou estendendo aos outros a alegria que eu estou sentindo. Então esse é o tipo de ato de fala expressivo. E o tipo de ato de fala declarativo é aquele que cria ou modifica uma situação do mundo. Ou seja, eu faço uma declaração e essa declaração vale por um ato. Frases como: eu vos declaro casados. Essa frase dita por um padre ou por um juiz ou até mesmo por um outro mestre de cerimônias, ele consolida o casamento naquela situação. Então ele é capaz de mudar uma realidade, tem esse valor. Você está livre. Um garoto abrindo a porta da gaiola para um pássaro, ou se nós pensarmos aí alguém que estava preso e recebe essa declaração: olha, pode sair, você está livre. Tá? Você está sendo desligado de nosso quadro de colaboradores. É alguém que, ao ouvir essa frase, sabe que está sendo demitido de uma empresa. Tá? Faça-se a luz, o ato de criação, né, como descrito lá no livro de Gênesis. Tá? E atenção, as violências verbais, elas se enquadram nessa categoria. É por isso que nós temos no nosso Código de Leis alguns casos em que o simples fato de você falar alguma coisa se caracteriza como crime. Isso vale, por exemplo, para a injúria racial ou o racismo, em que a declaração, o que você fala, é considerado um crime já. Tá? O capacitismo, o etarismo, a gordofobia, o sexismo, a LGBTfobia, ou seja, todas as formas de discriminação e de preconceito. E é por isso que a gente precisa tomar cuidado com essas expressões, porque elas de fato causam efeito na realidade que nós vivemos. Na imagem que ilustra esse conteúdo, nós temos o famoso momento em que a rainha pergunta ao espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E quando o espelho diz que existe, a rainha fica enfurecida. Quer dizer, a simples declaração do espelho de dizer que existe alguém mais bela faz com que a rainha fique em dúvida sobre a sua beleza. Olha que coisa curiosa. Os xingamentos, as ofensas, quando nós nos ofendemos, quando alguém fala alguma coisa, é porque o ato dessa pessoa, ele nos atinge como se fosse um golpe físico. Solta a vinheta da hora da tirinha. Às vezes, os preconceitos e o ódio aparecem disfarçados de humor. Então, não é só uma piada. Bom, nessa tirinha, como nós podemos ver, está aquela discussão que é bastante presente nos dias de hoje. Até que ponto o humor, a piada, não está colaborando para disseminar preconceitos contra as pessoas. Mesmo que algumas pessoas digam: ah, não, mas é só uma piada, é só o humor.
mas a partir do momento em que esse humor reforça estereótipos, reforça preconceitos, ele está colaborando com esses estereótipos e com esses preconceitos. Então precisamos sim discutir isso, precisamos pensar o que fazer em relação a esse tipo de situação. Porque, como diz essa teoria dos atos de fala, o falar é fazer. Então, chegamos aí ao final dessa nossa aula. Eu espero que você tenha aproveitado bastante. Entre nos links da plataforma para você ter mais conhecimento sobre esse assunto e vamos a uma reflexão sobre o conteúdo dessa aula. A mentira mata o mentiroso. Ditado iorubá. Bons estudos!